Então vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos encha, que Ele nos ilumine nesse momento para ouvir o que Deus tem para falar para mim e para você. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Vós que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, Deus nos surpreende, né? Eu tinha preparado ontem a minha partilha e hoje Deus mudou tudo, né? Ele quis um novo, Ele tinha um propósito novo para mim e para você. Porque quando a gente partilha, Deus fala primeiro no meu coração. Deus quer falar comigo. E aí, nós somos instrumentos, somos canal da graça para todos os que nos ouvem, né? Então, hoje, Deus quer falar do início de tudo. Lá quando iniciou o mundo, a criação de Deus. Muitas vezes nós já ouvimos, né? Como que Deus criou o mundo. Deus criou a luz, Deus criou as trevas e separou tudo. Deus criou o fogo, Deus criou a água, né? Lá no livro de Gênesis, tá? Lá no início da Bíblia. E Gênesis, o significado de Gênesis é a origem, né? Então, por isso que está lá no início da Bíblia, eles querem contar para nós como que tudo começou. E nós já sabemos, né, que Deus criou, no primeiro dia Ele criou a luz, né, no segundo dia, no terceiro, no quarto, e lá no sétimo dia Ele descansou. E, visto tudo isso, né, Deus criou o ser humano. E quantos de nós já ouvimos aquele ditado que diz assim: viemos do pó e para o pó voltaremos, né? E lá na Bíblia diz que Deus, para nos criar, para criar o humano, a primeira criação do humano, Ele soprou. Foi um sopro que deu a vida a nós. E esse sopro, para nós hoje, é o Espírito Santo. É Ele que sopra. É Ele que nos dá vida. E nós somos conduzidos por Ele. Porque sem o Espírito Santo não somos nada. Lá no capítulo 2 de Gênesis, Deus conta que Ele criou também, depois do ser humano, Ele criou um jardim, o Jardim do Éden. Quem nunca ouviu falar do Jardim do Éden? Né? Era um lugar, Éden era um lugar onde foi criado o jardim por Deus. E nessa criação do jardim, Deus criou as árvores, né? Deus criou a água, né? E colocou lá no jardim. Que desse jardim saía vários rios. E nessas árvores que ele criou, tinha árvores com frutos saborosos e tinha tudo que o ser humano, tinha necessidade para viver. Era um lugar maravilhoso. E no meio desse jardim, Deus criou uma árvore, que é a árvore da vida, que tinha um fruto, e que esse fruto foi a única ordem que Deus deu para Adão e Eva, que não era para comer o fruto daquela árvore. A única ordem que Deus deu. E Eva foi seduzida
pela serpente. E a serpente foi dialogando com ela e ela provou desse fruto. E a partir do provar esse fruto, foi que o mal entrou no mundo. E Deus falava muito no meu coração assim, por que que o mal entrou pela serpente? Mas aí não era aquilo, Deus não tinha permitido que o mal entrasse pela serpente. E aí hoje, no final da tarde, Deus falou, não, é pela desobediência. O mal entrou no mundo, o pecado, nosso pecado, a nossa origem do pecado entrou no mundo pela desobediência. Quantas vezes na nossa vida nós desobedecemos a Deus, né? Então eu convido você a fechar os teus olhos um pouquinho e pensar em toda a tua história, quando que o pecado entrou na tua vida? Qual foi o momento que o pecado entrou na tua vida? Que você permitiu ser seduzido e provar dessa fruta. Deus já coloca no teu coração. E eu convido você a abrir a palavra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 13. Gênesis, capítulo 3, de 1 a 13. Amém? O pecado. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim. A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, não, nem sequer o tocais. Do contrário, morreis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis, pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao marido ao seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e como repassassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Quando ouviram o ruído de Deus, do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi teu ruído no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu, e escondi-me. Deus perguntou: e quem te disse que estás nu? Então comestes da árvore de cujo fruto te proibi comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira
Foi ela que me fez provar do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que fizestes isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a serpente seduziu. Ela se permitiu dialogar com a serpente. E a partir do momento que você dá ouvidos e dialoga com a tentação, ela vai te roubar. Quantas vezes eu, Nancy, dialoguei com a tentação. E eu, sem Deus, não sou nada. E acabei caindo no pecado. Quantas vezes eu permiti que o mal entrasse na minha vida por dar ouvidos à tentação. A serpente percebeu que Eva estava curiosa. Também o pecado entra na nossa vida pela curiosidade. Quantas vezes os nossos colegas, os nossos amigos, que se dizem amigos, dizem: prove um pouquinho, vamos sair um pouquinho, não dá nada, o que é um pecadinho? E você acaba caindo. Você acaba caindo na conversa, você acaba caindo ouvindo, né? E assim vai, a nossa vida vai. E lá, quando Deus diz assim, é a única ordem que Deus dá a Eva e a Adão, que não provem dessa fruta, que eles conheceriam o bem e o mal. E pela curiosidade de Eva e de Adão, porque a serpente dizia assim: se você provar dessa fruta, você vai ser como Deus. E ela, como queria o poder, como ela queria ser Deus dela, ela provou. E hoje Deus colocava assim para mim: quantas vezes na minha vida eu quis ser Deus de mim mesma? Escolhendo pelas minhas vontades, achando que os meus sonhos eram os melhores, querendo fazer pelas minhas forças. E quando nós queremos ser Deus de nós mesmos, nós vamos ser derrotados. Nós vamos cair no pecado. Foi a mulher que levou para o marido a fruta para ele provar. E quando eu estou no pecado, eu me distancio de Deus. E eu quero levar alguém junto comigo. Porque eu estou lá no caminho errado, porque eu estou seguindo, né? Eu acho que é certo o caminho que eu estou seguindo. E eu tento levar alguém junto comigo. E ali Deus falava também que de tanta intimidade que eles tinham com Deus nesse jardim, eles ouviam os passos de Deus vindo ao encontro deles. Eles tinham um encontro todo dia com Deus. Deus procurava eles. Deus zelava por eles. Deus cuidava deles.
E a partir do momento que o pecado entrou na vida deles, pela desobediência de provar do fruto único que Deus pediu que eles não provassem, eles se afastaram de Deus. Eles se esconderam de Deus. Porque o mal tinha entrado. E aí, quantas vezes na minha vida e na tua vida que você caiu no pecado e você se afastou de Deus? Quantas vezes você está vivendo uma vida desregrada, você não consegue nem ouvir a Deus, você não consegue rezar, você não consegue, e aí você acha que Deus esqueceu de você. E você procura se esconder, achando que Deus não te ouve porque você está sofrendo, porque você... E Deus está ali. Porque Deus também foi à procura de Adão e Eva. Quando Deus chegou lá no jardim e percebeu que eles não estavam ali à espera dele, Deus já parou e... Opa, algo errado tem aí. E Deus chamava por eles. Deus queria saber onde eles estavam. Deus tinha sede de encontrar eles. Como Ele tem sede de encontrar a mim e Ele tem sede de encontrar você. Mesmo sabendo que você caiu no pecado. Mesmo sabendo que você se escondeu dele. Mesmo sabendo que você está distante dele. Ele quer te encontrar. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele tem um amor louco por você. Porque Ele tem um amor apaixonado por você. O pecado nos leva a achar que Deus se esqueceu de nós. Que Deus não está conosco. Mas Ele sempre esteve e sempre estará conosco. Deus está no mais íntimo da nossa alma. E Ele quer nos salvar. Ele deu a vida do Filho na cruz para nos salvar. Por amor. Deus coloca no nosso coração quais os momentos que nós nos distanciamos dele. Quais os momentos que nós nos escondemos dele. E Ele quer curar. Ele quer resgatar. Ele quer nos amar. Só basta nós querer. Depois que tudo isso aconteceu, depois que o pecado aconteceu, depois que a desobediência aconteceu, vieram os sofrimentos. Porque ali naquele jardim tinha tudo que nós precisávamos. Deus dizia assim, que dali sairiam frutos para que eles se alimentassem, dali teriam ervas, dali teria água para saciar nossa sede. Mas não, por curiosidade, por desobediência, por fraqueza, Eva foi lá e provou, querendo ser Deus da vida dela, achando que ela seria como Deus. E quantas vezes eu e você nos encontramos assim? Assim como Eva, assim como Adão, querendo ser Deus da nossa vida, fazendo as nossas escolhas, resolvendo pela nossa vontade e caindo. E quando nós caímos, esse amor, esse Pai que é amor, Ele não nos acusa. Ele deseja encontrar. Ele chama por nós.
Ele quer nos ver. Ele quer ouvir a nossa voz. Assim como Ele ouviu de Adão e Eva respondendo: nós estamos com vergonha. Mas Ele queria saber o porquê que eles estavam se escondendo. E hoje Deus quer saber o porquê que você está distante. O porquê que você está se escondendo de Deus. Qual é o pecado que está levando você a se distanciar de Deus? Qual é o pecado que está fazendo você se esconder de Deus? Ele tem sede. Ele tem sede da tua alma. Ele tem sede de você. Qual é o pecado que está silenciando, que está tapando os teus ouvidos e está fazendo com que você não ouça os passos de Deus vindo ao teu encontro? Até quando? Até quando que a gente vai ficar assim sem ouvir Deus? Até quando nós vamos ficar com essa sede de amor, essa sede de poder ouvir a voz de Deus, de poder sentir a presença dEle, de poder encontrar com Ele e se sentir amado, porque é só Ele que vai nos amar de verdade. É só Ele que vai estar ali para nos encontrar quando nós mais precisarmos. Porque as pessoas, muitas vezes elas estão do nosso lado. Muitas vezes os amigos, quando nós achamos assim, não, hoje eu estou mal e eu preciso conversar com alguém, e eu vou lá e vou chamo no WhatsApp, que está muito, nem a presença, nem o contato não está tendo mais. Hoje eu não estou bem. Peraí, hoje eu não tenho tempo. Agora eu não posso. Eu vou lá na casa da minha amiga e eu preciso me derramar, eu preciso desabafar, Você bate lá e ela não está. Se bate lá na casa do amigo e ele diz assim, estou saindo, eu tenho um compromisso e hoje eu não posso. Mas Jesus está aqui. Ele está aqui 24 horas para nos ouvir, para nos amar, para falar conosco. Será que eu tenho procurado conversar com Deus? Será que eu tenho procurado a ouvir a voz de Deus? Será que eu tenho procurado a me encontrar com Deus? A ser íntima de Deus? Eu tenho buscado isso? Ou eu tenho buscado lá fora, nas amizades que não me aproximam de Deus? Ou eu tenho buscado com o dinheiro? Ou eu tenho buscado lá com drogas? Ou eu tenho buscado num relacionamento desregrado? Quantas vezes eu procurei em pessoas, em coisas, esse amor, para saciar essa sede da minha alma, que eu só encontro em Deus. Deus é a fonte viva, é a água pura que nos lava do pecado. Ele não nos acusa, Ele não nos condena. Para apagar essa mancha do pecado original na nossa vida, Deus nos deu o sacramento do batismo. Ali nós fomos apagados pela mancha do pecado original. Mas como a tendência a esse pecado fica, nós vamos levando a nossa vida, vamos crescendo, e o pecado vem
né? O mundo vem nos mostrando esse pecado. E nós, como somos fracos, acabamos caindo. Mas hoje, Deus quer dizer a mim e a você: Ele nos ama demais. Ele nos quer demais. Ele quer nos encontrar. Ele quer que nós voltamos para o pó da onde nós saímos. Ele quer que nós voltamos para esse jardim, para onde Ele criou tudo, para que lá saciaria tudo. Ele quer que nós voltamos da onde nós viemos. Ele quer que nós voltamos para o céu. Quantas batalhas Deus tem travado para nos resgatar. Quantas batalhas Deus tem enfrentado para nos salvar, para nos tirar do pecado. E como nós víamos no início do grupo, não tem ninguém que vá nos conduzir melhor do que Nossa Senhora, do que a Virgem Maria. Ela foi modelo de obediência a Deus. Ela foi modelo de humildade. Ela foi modelo de santidade. Se o pecado entrou no mundo por desobediência de Eva, a nossa salvação entrou no mundo pela obediência da ave. Só inverter. Ave Maria. E é por ela, é só por ela, é só com ela, é só com a ajuda dela que nós conseguiremos encontrar o céu, encontrar Deus no céu. É pelas mãos de Nossa Senhora que Jesus veio ao mundo para nos resgatar, para nos tirar do pecado, para nos salvar. Foi através de Nossa Senhora que Jesus veio ao mundo, através do sim de Nossa Senhora. E lá, aos pés da cruz, quando Jesus jorrou sangue e água, lá estava Nossa Senhora, porque ela não nos abandonou. Ela não abandonou Jesus, ela não nos abandona. Eu quero partilhar com vocês uma história que eu li, que eu via Deus me resgatando. Essa história aconteceu com uma família no interior. Eles moravam na fazenda e, como as tardes eram sempre quentes, acostumavam-se tomar banho no lago, que ficava atrás da casa. A mãe poderia saltar-se na varanda e ficar olhando horas a fio, vendo seu filho brincar na água, já amarelada pelos raios do sol poente. Mas o sossego rompeu-se bruscamente quando sobressaltava a mãe gritando, correndo para o lago. O menino, acostumado com a segurança do seu quintal, nem deu por conta do jacaré que ia em sua direção. Assustado com o grito, ele virou-se e nadou o mais rápido que pôde, com todas as suas forças, ao encontro da sua mãe. Mas enquanto a mãe o tomou pelos braços, o jacaré o agarrou pelos pés, e os dois travaram uma tremenda batalha pela criança.
O jacaré era muito mais forte que ela, mas aquela mãe o amava demais, o garoto, e o segurou o quanto ela pôde. O pai, que ouvia os gritos, veio correndo, pegou a arma e disparou contra o bicho. Foi inacreditável o menino ter sobrevivido. Os pés completamente machucados e marcados pelos dentes do animal, os braços surcados pelas unhas da mãe. Depois de vários dias de tratamento, sua vida deixou de correr risco. A família e os amigos vieram visitá-lo e o quarto do hospital ficou cheio de gente e de alegria. Depois de algum tempo, perguntaram-lhe se podiam ver os pés dele. E ele os descobriu e mostrou-os. Estavam cheios de terríveis cicatrizes. Então, sentou-se melhor sobre a cama e, com a vozinha embargada pela emoção, falou: também os tenho nos braços, e são grandes. Vejam, disse-lhes, mostrando as manchas das unhas deixadas por sua mãe. E ele dizia ainda: só as tenho porque minha mãe lutou por mim. A mamãe não me deixou. Hoje eu me vejo assim, como esse menino. Quantas vezes na minha vida, acostumada pela segurança que eu achava que tinha, eu não dei conta do mal vindo ao meu encontro. Mas ali tinha Deus, que estava como essa mãe, atento a me cuidar, sempre me olhando, sempre me cuidando, sempre me amando, e Ele jamais esqueceu de mim. E ao me encontrar, Ele queria me arrancar desse mal que eu estava vivendo, desse pecado, desse lixo, dessa imundície de vida que eu levava. E o amor de Deus foi tão grande na minha vida,